Sejam muito bem-vindos ao Abrigo 76. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma live gravada. Existem vários motivos para você fazer uma live gravada e eu vou exemplificar como você vai fazer esse procedimento dentro do OBS Studio. E se você curte meu trabalho, apoie, dê um like, compartilhe e se inscreva. Qualquer dúvida, pergunte e vamos ao vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês duas fontes de vídeo diferentes, uma fonte de vídeo única e uma fonte de vídeo do VLC que é para fazer playlists, e vou ensinar vocês também como controlar e monitorar o áudio, então fiquem até o final do vídeo, pois existem muito mais configurações do que só adicionar a fonte. Para fazer uma live gravada, você precisa, logicamente, do seu vídeo gravado e precisa adicionar algumas fontes no seu OBS Studio. E para isso, você vai clicar nesse sinal de mais e depois vir em fonte de mídia ou fonte de vídeo do VLC. Essa fonte de vídeo do VLC só vai aparecer para você se você tiver o VLC instalado. Para baixar o VLC, você vai nesse site videolan.org, vai clicar neste botão aqui e vai escolher a versão do seu sistema operacional. Mas, como nem todo mundo tem, vamos fazer com fonte de mídia. Vamos clicar aqui em fonte de mídia e vamos dar um nome. É muito importante que você dê nome às suas mídias. Eu vou dar o nome de vídeo 1 e dar um OK. Para escolher o vídeo, você vai clicar aqui em explorar e vai escolher seu vídeo. Eu vou escolher o vídeo que eu fiz anteriormente do chatbot. Caso você queira que o vídeo passe uma vez só, deixe essa opção aqui desmarcada. Caso você queira que ele fique se repetindo, é só marcar esta opção. Essa opção reiniciar a reprodução quando a fonte se tornar ativa é para quando você tiver várias cenas e trocar de uma cena para outra. Quando você voltar, ele reinicia a reprodução. Ele não vai voltar do início, ele simplesmente vai dar um play automático e vai tocar. Utilizar decodificação de hardware quando disponível. Marque essa opção. Caso o seu vídeo fique lento, você desmarca. Não mostrar nada quando terminar a reprodução. Caso você não marque o loop, ele simplesmente vai desligar o vídeo e acabou. E fechar arquivo quando inativo é para você fechar o arquivo de mídia, no caso o vídeo, quando ele estiver inativo. Isso serve se você tiver várias fontes, elas cada uma com vários vídeos, e para não consumir processamento de hardware, você marcando isso aqui, ele fecha o vídeo quando terminar. O resto você não precisa mexer em nada e clique em OK. Agora o vídeo vai começar a passar, porém você não vai escutar o áudio. Você não vai escutar o áudio e isso é absolutamente normal. Se você notar no lado direito, além do microfone e do áudio do sistema, nós temos mais um áudio que é o áudio do vídeo. Eu nomeei ele como vídeo 1 e o áudio veio aqui como vídeo 1. Você não vai ouvir esse som, e isso é certo, é assim mesmo que tem que ser, porque se ele tocar nesta trilha e nesta trilha do sistema ao mesmo tempo, vai dar eco. E caso você queira ouvir o próprio áudio, no caso monitorar o áudio, você tem duas opções. Primeiro você vai vir aqui em configurações, áudio, e vai se certificar que o seu dispositivo de monitoramento é um dispositivo que você consiga escutar, no meu caso, alto-falantes da Logitech. Aplicar, OK. Com esse dispositivo selecionado, você vai vir na engrenagem de áudio, propriedade de áudio avançada, e aqui no vídeo 1 você vai mudar a opção não monitorar, primeiro para monitorar e enviar áudio. Quando você faz isso, você passa a ter dois áudios. Se você tiver dois áudios, esse está sendo enviado para a live e esse também. Então você vai ter dois áudios sendo enviados para a live. Isso vai causar duplicidade de áudio, vai ficar ruim. Faça isso apenas para testar. Outra maneira de você testar sem enviar o áudio duplicado é você monitorar com saída muda. Se você fizer isso, você vai monitorar com saída muda, mas observem, eu tenho aqui o meu vídeo 1, ele está numa altura e ele está saindo aqui pelo sistema com uma altura muito mais baixa. Então vocês têm que ter essa noção de quando vocês monitorarem, o OBS pode fazer isso aqui. Então nesse caso, a melhor opção é você primeiro não monitorar. Se você realmente tem a necessidade de ouvir o monitoramento, antes faça a seguinte configuração. Clique em configurações, venha em saída, transmissão e entenda que a faixa de áudio que a transmissão está usando é a faixa de áudio 1. Clique em OK. Volte novamente aqui, clique na engrenagem, pode ser qualquer engrenagem, propriedades, e agora em vídeo 1, você coloca monitorar e enviar áudio. Esse áudio está sendo monitorado
e enviado. Se você quiser ouvir, mas quiser aproveitar o volume alto deste canal, você simplesmente tira o sistema deste canal 1. Tirando o sistema do canal 1, mesmo que o áudio saia aqui, ele não vai sair duplicado na live, porque o único áudio que está sendo enviado é o áudio do vídeo 1. Pois o áudio do vídeo 1 está marcado aqui para ir para a faixa 1. E essa faixa é a faixa da live. Você pode fazer isso com o microfone também, caso você não queira interferência nenhuma. Mesmo que o microfone capte qualquer barulho, ele não vai ser reproduzido na live. Para você ter certeza que está certo, simplesmente desmarque tudo e marque apenas o canal de áudio que vai ser enviado. Como eu estou monitorando e enviando, o áudio está saindo por este canal e por este aqui. E como eu estou com o meu microfone aberto, ele está saindo por esse aqui. Nesse caso aqui, se eu tenho apenas o vídeo 1 marcado, apenas esse áudio está sendo enviado para a live. Então, se eu quiser controlar qualquer volume, tem que ser por aqui e eu posso ignorar qualquer ação desses outros dois áudios. Um extrazinho, fonte de vídeo do VLC vai funcionar basicamente igual. Se você adicionar uma fonte do vídeo VLC, ele funciona igual, com a única diferença de que aqui você consegue fazer uma lista de reprodução. Eu posso adicionar arquivos e não precisa ser um vídeo só. Você adiciona aqui vários arquivos de uma vez, ele faz uma lista, ele tem as mesmas opções anteriores, reproduzir em loop, ele vai ter a opção de reproduzir aleatório. Aqui embaixo tem algumas opções que você não precisa alterar e quando você clicar em OK, vai ter aqui uma nova fonte de vídeo do VLC. Vai ter também uma fonte de vídeo do VLC no áudio que precisa ser configurada para a faixa certa. Deixa ela apenas na 1. Dessa forma, apenas a fonte do vídeo do VLC vai ser enviada para a faixa 1. E, consequentemente, vai sair na live. Quando esse vídeo terminar, ele começa o próximo. E assim por diante. Aqui tem uma playlist. E quando chegar no final dessa playlist, ele volta para o início. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo e se gostaram, apoiem o canal, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal, porque todo dia eu trago vídeo novo sobre gravação e edição de vídeo. Além disso, você também pode tornar-se um assinante do canal. Os assinantes eles recebem algumas vantagens, seja meu WhatsApp, consultoria particular, consultoria para canal no YouTube, dentre outras vantagens e até o próximo vídeo.